Oficina, uma jornada pela inclusão na moda e pela moda. Michele Simões, mulher branca de cabelos castanhos longos, com um pouco da parte de cima presa num coque. Ela usa grandes brincos azuis, batom e blusa rosa, cinto amarelo e calça escura. Estar nesse mundo é uma delícia, eu sei. Tem dias que eu tenho certeza que ele pode ser meu também. Até que a minha ilustre presença é capaz de atrair os olhares mais curiosos e surpresos, me lembrando que eu ainda sou um corpo estranho na maioria dos ambientes. Já pensou como seria viver nesse mundo, porém sem existir para ele? Parece estranho o que eu estou falando? E se você não conseguisse mais alcançar a altura do que te cerca, ou não fosse mais capaz de entrar nos lugares que você costuma ir? E se aquele papo gostoso não pudesse mais rolar, porque ninguém ao seu redor fala sua língua, mesmo você estando no seu país? Imagina você perder o acesso aos conteúdos mais incríveis, porque agora eles só estão disponíveis em um formato que não atende a sua forma de enxergar ou entender o mundo? Assim como tem dias onde eu sinto que o mundo pode ser meu, tem dias que essa ótica muda. Aliás, eu vou aproveitar para mudar a sua também, como num passe de mágica. Michele está sobre uma cadeira de rodas. Eu sou cadeirante e talvez tudo que eu falei antes comece a fazer mais sentido agora. Milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência e vivenciam muitas dessas experiências que eu contei. Talvez até suas impressões sobre mim mudem após me ver sobre essa nova perspectiva. E é sobre esse olhar que eu quero falar. Meu nome é Michele Simões, nasci em 82, sou estilista de formação e uma desbravadora de ideias sobre o tema da inclusão. A moda é uma das minhas paixões e desde 2006, após um acidente de carro, passei a entender a deficiência sobre um novo prisma. Me tornei cadeirante e desde então vejo um grande valor na moda como uma ferramenta que pode impactar a vida de pessoas que, assim como eu, têm uma deficiência e experimentam o mundo a partir de um ponto de vista diferente. Sem medo, sem expectativas ou fórmulas prontas, eu quero te propor um convite. A partilhar desse movimento onde a moda é uma ponte para que corpos com ou sem deficiência possam um dia vivenciar essa incrível experiência do vestir de forma plena e acessível. Você vem comigo? Cabeças de um moreno, uma loira e pontos de interrogação. Vamos começar pela questão que paira no imaginário de muitas pessoas que não se familiarizam com o tema. As pessoas com deficiência consomem moda? Sequência de fotos e ilustrações. Essa é uma dúvida bem recorrente e que diz muito sobre a forma como parte das pessoas com deficiência são percebidas em nossa sociedade. Aliás, já faço uma pergunta. Você se lembra quantas pessoas com deficiência você conviveu durante a infância? O fato é que antes dessa deficiência, que pode ser visível ou não, existe uma pessoa que tem desejos, opiniões e uma identidade que pode e quer também ser representada dentro dessa indústria. Essa lógica te parece estranha? Vamos lá. Está vendo esse conjunto de cadeiras de rodas? Você acha que são todas iguais? 7 cadeiras diferentes. Pois bem, elas não são. E aproveito para te contar uma outra coisa. Trecho do filme Tempos Modernos. Não é um padrão de série. Carlitos está em uma linha de produção. As pessoas que possuem a mesma deficiência ganham um selo que as condicionam a se relacionar e pensar o mundo da mesma maneira. Selo não é padrão de série. Você sabia que muitas cadeiras de rodas são feitas sob medida? Pois é. Essa tão conhecida tecnologia assistiva para muitos é quase como uma roupa, feita para cair no seu corpo como uma luva. Fotos de cadeira de rodas. Altura, formato de encosto, medidas de quadril, ângulos de cambagem, são apenas alguns detalhes que são pensados para que a pessoa que está ali tenha uma vivência segura, confortável e personalizada sobre as suas rodinhas. Agora, que tal treinar esse olhar? Lupa passa sobre os olhos de Frida Kahlo. Você está vendo essas mulheres em cadeiras de rodas? 4 mulheres de biotipos Seus diferentes. Corpos estão sentados, mas isso não quer dizer que gostem das mesmas coisas ou que tenham as mesmas demandas, sabia? Repare nos diferentes biotipos, mulher negra altura magra, de suas cinturas, mulher negra proporções robusta, corporais, pele, cabelo e principalmente o estilo. Mulher branca robusta. Percebe quantas diferenças existem aí apenas parando para observar a pessoa ao invés da deficiência? Mulher de pele morena robusta. Mulher coxicha no Vou ouvido te de contar outra. outra coisa. Fotos de pessoas com deficiência. Muitas pessoas acreditam ainda que as tecnologias assistivas são uma espécie de símbolo de aprisionamento. Homem toca a bateria Porém, com uma para prótese que tem grande baquetas parte no lugar desse da mão. público, elas não só são percebidas como uma extensão de seus corpos, como também são sinônimos de segurança, liberdade e estilo. Sequência com colagens de fotos recortadas. Saca só essas próteses
andadores, aparelhos auditivos e bengalas. Percebe como isso revela parte da identidade e do estilo que muitos acreditam não existir para esse público? Tudo é uma questão de olhar e informação. Talvez, com alguns desses exemplos, você consiga começar a perceber que a deficiência é apenas uma parte da vida de uma pessoa e não um resumo de quem ela é. Aproveitando esse gancho, você sabe qual a forma correta de se referir a esse público? Acho que muitas pessoas já se depararam com algumas terminologias ultrapassadas, como os tais especiais ou portadores de deficiência. Pois bem, a forma correta e bem simples de se referir a alguém que tem uma deficiência é pessoa com deficiência. E a importância disso está justamente em evidenciar essa ordem que pode mudar toda uma relação. Vamos aos exemplos. Como muitos ainda se referem, João é deficiente. Foto de mão com o polegar para baixo. Correta, João é uma pessoa com deficiência. Foto de mão com o polegar para Entende cima. a diferença? A pessoa existe antes de sua condição e não é a sua deficiência. A deficiência é apenas uma parte de tantas características que uma pessoa pode ter. Agora, bora responder aquela pergunta que eu fiz ali no começo? Visita lá as suas memórias e me diz quantas pessoas com deficiência você lembra de ter convivido. Pode ser que você esteja no grupo das exceções, mas quase sempre o que acontece é que uma boa parte das pessoas muitas vezes não tiveram essa relação e ainda hoje não convivem com nenhuma pessoa que tenha uma deficiência, o que acaba contribuindo para que muitas barreiras sejam erguidas, assim como a construção de muitos mitos e crenças que não condizem com a realidade desse público. Que tal um joguinho? Foto de controle remoto de Qual dessas videogame. alternativas você lembra de já ter assinalado em pensamento? Alternativa A. Eu acho que pessoas com deficiência não saem de casa. Alternativa B. Eu acho que pessoas com deficiência não escolhem nada sozinhas. Alternativa C. Eu acho que pessoas com deficiência não são consumidores em potencial. Foto de pessoas com deficiências penteadas, maquiadas e com roupas para desfiles de moda. E aí, assinalou alguma? Talvez você tenha marcado mais de uma. Foto de E a uma mulher notícia negra com uma boa prótese é de que perna. essa história, onde a deficiência é a grande protagonista do rolê, Pessoas vem colocam uma mudando trança graças extremamente a um time longa de e decorada pessoas em com uma jovem com deficiência síndrome que de decidiram Down. se tornar agentes, compartilhando suas vivências para promover novos debates sobre o tema. Dentro da moda, esse movimento vem crescendo também. E hoje, algumas dessas pessoas já são reconhecidas como ícones, Capas de revistas e chacoalhando o matérias em mercado para dar sites. voz a tantos corpos que desejam ter acesso à construção de sua própria imagem através do que a moda tem a oferecer. Mulher negra careca com prótese de perna. Mama Kex. Comecei a usar as mídias sociais para falar sobre as inseguranças geradas pelo câncer infantil que me deixou com 1 milhão de cicatrizes, principalmente emocionais, e uma perna amputada. Mulher branca de cabelos curtos escuros com nanismo. Sinead Burke. Porque não é possível ter apenas uma indústria da moda que atenda aos diferentes espectros de habilidades existentes na sociedade. Mulher de pele morena, cabelos longos Gillian escuros em Mercado. cadeira de rodas. Pessoas com deficiência são um dos maiores grupos minoritários e também queremos nos sentir representados em algo que colocamos todos os dias. Mulher branca ruiva com síndrome de Down. Madeline Stewart. Eu já vi algumas garotas com síndrome de Down virem para o New York Fashion Week como modelos, o que é muito emocionante para mim, porque isso mostra que mudei a maneira como a indústria da moda vê a diversidade. Aaron Phillip, mulher negra de Aaron cabelos curtos claros em cadeira de Eu não rodas. quero nada mais para mim do que ser normal e ser vista como normal, porque sei que sou normal, não importa quais sejam minhas intersecções. E aí? Será mesmo que esse público não consome e nem se preocupa com moda? Ou nós que não fomos acostumados a ver referências como estas nesse segmento? Na passarela, pessoas com deficiência Por falar em desfilam. moda para pessoas com deficiência, estamos falando de um segmento que vem finalmente começando a despontar em alguns lugares do mundo. Parte dessas marcas, inclusive, já contam com mais de uma coleção e fazem um link perfeito entre funcionalidade, segurança e estilo. Roupas adaptadas. Camisas com botões magnéticos para quem não possui motricidade fina, aberturas estratégicas para quem tem dificuldades em vestir ou despir uma peça, modelagens projetadas para consumidores que fazem o uso de tecnologias assistivas, etiquetas em braille, são alguns exemplos do que o segmento vem proporcionando a esse público. Mas
será que a moda, inclusive, é apenas sobre design de produtos? Fotos de pessoas com deficiência dentro de um balão de Quando pensamento. pensamos corpos com deficiência na moda, falamos também de um público muito extenso e com especificidades muito particulares, ainda não trabalhadas de maneira tão efetiva pelo setor. O que eu quero dizer é que uma pessoa com deficiência visual não tem necessariamente as mesmas demandas que uma pessoa com deficiência física, ou uma pessoa com deficiência auditiva não tem as mesmas demandas que uma pessoa com autismo, por exemplo. Quando falamos sobre esse assunto, temos que considerar também que a moda é uma cadeia que envolve inúmeras frentes que contemplam produto físico, mas também outras experiências. Homem em um ateliê de costura. Vamos a alguns pontos. As imagens, por exemplo, são uma das principais ferramentas que despertam nos videntes, pessoas que enxergam da maneira padrão, o desejo de comprar algo ou até mesmo construir um estilo próprio. Mas como será essa dinâmica para pessoas que não enxergam? Edgar Jacques, homem branco de cabelos curtos A enrolados. moda, para uma pessoa cega ou com baixa visão, também é um jeito de se expressar, de dizer o que a gente tem vontade de dizer. Claro, o caminho para encontrar essas ideias é um pouco diferente. Fotos de Edgar na peça O Rouxinol e a Rosa, e uma foto dele segurando uma bengala dobrável. Conversar sobre as peças que a gente vai usar e tenta entender quais são as ideias que aquela roupa, aquela estampa, aquela textura oferece para o resto do mundo. A grande dificuldade está em não poder estabelecer uma conexão direta com as mídias que oferecem quais são as referências ou os referenciais que acontecem no momento atual. O que é que se está usando por aí? Como se usa determinada peça? Como a gente chega nessa informação? Se por acaso a gente tivesse audiodescrição em revistas ou em editoriais, ficaria muito mais fácil da pessoa cega entender como ela pode se adequar e como o corpo dela pode se adaptar à moda vigente no momento. Chegar a uma loja, ter acesso, autonomia e segurança para transitar nesse estabelecimento são também partes importantíssimas desse processo, sabia? Mulher de cabelos castanhos longos e lisos com um piercing no nariz. Meu nome é Ana Clara Bonito, eu tenho 20 anos, eu sou cadeirante e eu tenho uma doença degenerativa e genética chamada atrofia muscular espinhal. É uma doença que afeta todos os músculos do meu corpo e isso faz com que eu não tenha força muscular, tanto para ficar de pé e andar, quanto para levantar os meus braços mais do que isso aqui assim. Ela ergue as mãos um pouco acima da altura do queixo. Inclusive, a gente tem que falar muito além de terem peças ou não pensadas em pessoas com deficiência, mas se as pessoas com deficiência conseguem chegar às lojas, por exemplo, se elas conseguem se locomover dentro das lojas, se elas podem, eu, por exemplo, por não ter força nos braços, eu não consigo comprar roupa sozinha, porque as araras são altas, são pesadas, as lojas muitas vezes são muito apertadas, então para me locomover com a minha cadeira de rodas é muito difícil. Eu tenho que estar sempre indo com alguém, com alguma amiga, com os meus pais, para poder eles pegarem as coisas para mim, para eu poder ver, e aí sim eu escolher e ver se eu gosto daquilo ou não, para depois poder experimentar. Sequência de fotos de Ana maquiada, usando chapéus, bijuterias e roupas de diferentes estilos. Uma das coisas também que atrapalha muito são os provadores, por exemplo, em lojas. Eu não consigo experimentar roupa em lojas, eu tenho que comprar, levar para minha casa, experimentar em casa e depois torcer para poder trocar na loja, levar de volta e eles aceitarem como troca, né? Além disso, a gente tem que falar também sobre as pessoas com deficiência estarem inclusas no mundo da moda. A acessibilidade não é só rampa, não é só elevador. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente tem que pensar em todos os universos possíveis, que pessoas com deficiência também possam se sentir bonitas, possam estar no universo da moda, possam comprar roupas, possam querer fazer essas coisas porque elas devem, porque é direito e não é um favor. Então, quando a gente fala de moda, a gente tem que pensar também em todas essas questões e no quanto é difícil para uma pessoa com deficiência, no meu caso, cadeirante e sem força muscular, de estar dentro do universo da moda. Para mim, comprar roupa sempre foi muito cansativo, muito exaustivo, porque toda vez que eu ia numa loja, eu tinha que ir com disposição, era realmente uma missão para poder, primeiro, ver se eu ia conseguir entrar com a minha cadeira, segundo, alcançar as coisas, terceiro, achar roupas que me servissem e roupas que se adequassem ao meu corpo, mas muitas vezes eu que tenho que me adequar às roupas e não elas a mim. Então, os corpos com deficiência, eles não são pensados na moda. Isso é muito ruim, né? É uma realidade que a gente passa todos os dias. Então eu espero
que um dia a gente possa também estar incluso, que as pessoas possam ver a gente como pessoas que podem querer e gostar e devem estar no universo da moda. Atendimento. Você já pensou no quanto ele pode impactar na vida desses clientes? Leonardo Castilho, negro de cabelos, bigode, cavanhaques escuros, unhas pintadas com esmaltes coloridos. Sinaliza em libras. Eu sou Léo Castilho, sou surdo e minhas mãos são minha língua, a libras. Eu cresci em meio a várias influências da moda. Foto de Léo com um arreio peitoral com argolas, sunga e botinha preta de cano curto. Usa um colete transparente, estilizado e sobre a cintura ele tem correntes finas. Os joelhos estão cobertos por uma meia arrastão preta. Sempre estive em contato com o meio artístico também, captando tendências de moda, dos filmes, da São Paulo Fashion Week, do teatro onde já atuei como ator, foram várias delas. Foto dele de boné colorido, camiseta vermelha bem curta, shorts pretos segurando um copo. As unhas dele estão pintadas de azul. E na televisão comecei a assistir os reality shows só para observar as roupas que usavam. Sendo surdo, minha percepção de mundo é totalmente visual, o que facilita para adquirir todas essas informações. Sempre me vesti do jeito que eu quis, descobri aquilo que combinava comigo, com meu estilo original de ser. Foto de Léo em pé, de frente com os cabelos volumosos, soltos, um maiô colorido, uma calça azul marinho agarrada. Não tenho um só estilo, sou uma mistura de vários, todos eles compõem o meu eu. Foto dele de camisa preta com flores vermelhas e calça caqui, quadriculada. No telão atrás dele o termo repórter visual. Sobre acessibilidade nos locais, eu sendo surdo vejo muitas barreiras. Selfie de Léo de camiseta amarela com os cabelos amarrados em Maria Chiquinhas volumosas. Nunca vi tendências, criações de moda de ou para os surdos. Ainda faltam muitos avanços. Foto dele de cabelos com tranças finas e longas que cobrem parte do rosto. Está de camiseta amarela e macacão jeans. Eu até já vi alguns surdos cursando moda, mas infelizmente muitos deles não prosseguem no curso. Foto de Léo com uma camiseta laranja com uma faixa horizontal vinho, calça clara, listrada e botas pretas. Quando eu vou a lojas comprar roupas, gosto de interagir com as vendedoras para saberem como se comunicarem com os surdos. Foto dele de sunga preta, camisa longa, aberta dos lados com flores coloridas, ele mostra a língua. Elas não sabem como é uma comunicação com uma pessoa surda, não sabem libras, não sabem quais são as alternativas que temos para fluir com uma conversa. Esta falta de interação faz com que a loja perca a oportunidade de compra dos clientes surdos. Por isso a importância no preparo das estratégias de vendedoras para atender qualquer tipo de público. Foto de Léo de shorts preto, camiseta dourada com outra prateada por cima e pantufas. Com o atendimento adequado, o consumo aumenta e com isso mais clientes fidelizam a loja. Foto dele com bermuda cinza, camisa estampada sobre o maiô colorido, os cabelos estão volumosos. A sociedade ainda não está pronta para isso, então vamos lutar por melhorias de acessibilidade para quebrar essas barreiras em todos os lugares. Imagens num tablet com mulheres de diversas etnias com deficiência. Acesso à informação é um dos principais pontos no processo de tornar a moda um segmento inclusivo. Por isso, é tão importante entender os inúmeros recortes que envolvem esse tema. Vamos a algumas dicas. Dicas escritas em papéis tipo Mídias post-its. sociais. Quantas pessoas com deficiência você acompanha no Instagram? Entender as vivências, desafios e particularidades é um ponto muito importante nesse processo. Acessibilidade. Não é apenas sobre rampa e corrimão, sabia? Já pensou se o seu e-commerce é acessível? E suas mídias? Você costuma colocar audiodescrição das imagens e legenda em seus vídeos? Convide pessoas com deficiência para testarem seus serviços, produtos e espaços. Ninguém melhor do que os próprios consumidores para lhe darem devolutivas pertinentes e também novas ideias. Se o seu nicho for produto, não invalide o estilo desse consumidor. A funcionalidade é um fato muito importante para alguns perfis, porém, a identidade não pode ser esquecida ou sobreposta. Afinal, estamos falando de moda, não é mesmo? Agora vem cá. Depois de assistir a todo esse conteúdo, que tal você se tornar um agente nessa jornada? A inclusão é um processo que precisa do envolvimento de todos. E uma ótima maneira de começar é compartilhando essa informação. Inclusive, você já pode começar por esse vídeo, caso você tenha gostado. E aí, vamos juntos? Lista de todas as fontes. Quase 200 sites de onde foram retiradas as informações e imagens.
Apresentação, roteiro e câmera, Michele Simões. Edição, design e motion, Isabela Ribeiro. Logo do Panorama da Criação Inclusiva.